E aí, pessoal do primeiro ano, beleza? Vamos dar continuidade, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo de casa, né? Essa aula de vocês de casa, tá certo? Espero que vocês compreendam, né? Porque a segurança de nós está acima de tudo, beleza? Então vamos agir, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre hidrografia do Brasil, né? Vocês vão entender a importância da água aqui no Brasil, como a nossa água é utilizada na maioria das vezes, e de fato vamos compreender as principais bacias hidrográficas que nós temos no nosso país, beleza? Então vejam bem, né? Como está essa água no planeta, como ela está distribuída até ela chegar no Brasil, certo? Vocês estão vendo aí nos gráficos, né? Nas pizzas, que 97,5% da água que existente no planeta ela é água salgada, ou seja, está nos oceanos, certo? E 2,5% é água doce, no caso, água potável, que dá para o consumo humano, para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Né? Desses 2,5%, vocês observam que 30,1%, né, está no subsolo, são águas subterrâneas, né? 0,8% está no permafrost, né? 0,4% é água superficial, ou seja, é água que a gente utiliza constantemente. De toda a água do mundo, a gente só vai ter 0,4% para poder consumir. Tá certo? Então, você vê que nós temos uma quantidade de água se comparado ao que o mundo ele nos fornece, nós temos uma quantidade de água muito pouca, não é? É o que a gente classifica de água superficial, água potável. De toda a água do planeta, o Brasil sozinho, ele tem 12% da água potável do mundo está localizado no nosso país, certo? 32% na Ásia, 46% na América. O que nos chama a atenção é que o Brasil tem mais água do que todo o continente africano, né? O Brasil tem mais água do que a Europa e o Brasil tem mais água do que a Oceania. Ou seja, três continentes, o Brasil consegue ter mais água do que três continentes. Então, é muita água que nós temos no nosso país. Aí você se pergunta, professor, mas se nós temos tanta água no Brasil, por que na região Nordeste a gente ainda enfrenta crises de água? Por que ainda na nossa cidade a gente ainda tem um racionamento? Por que a gente ainda abre a torneira e ainda falta água? Porque nós temos uma população muito grande na região Nordeste, certo? Onde nós temos a questão das chuvas, nós temos poucas chuvas, as chuvas aqui elas são irregulares, né? A pluviosidade ela é pequena, né? Em média aqui no nosso sertão, onde nós estamos, chove em média entre 700 e 800 milímetros anuais, é uma média, né? Só para você ter uma ideia, na região norte, né, que é onde se concentra a maior quantidade de água do país e tem pouco mais de 14 milhões de habitantes, o Nordeste já tem quase tem 60 milhões de habitantes, só para vocês verem a diferença. A região norte chove em média 3.000 a 3.200 milímetros, ou seja, quase 5 vezes mais do que aqui na nossa região. Então, isso vai mostrar uma disparidade da distribuição de água no nosso país, que vai refletir, não é, principalmente na formação de bacias hidrográficas, beleza? Aqui está o gráfico de como nós utilizamos a água no nosso país, certo? Para o consumo humano, apenas 13% de toda a água é utilizada, né? A gente perde para a irrigação, né? A irrigação ela que consome a maior quantidade de água potável em nosso país, beleza? Vamos seguindo. Aí tem a importância da água dos rios, né? É um dos principais agentes modeladores do relevo terrestre, como a gente viu em aulas passadas. É um recurso natural básico para a vida, abastecimento de água para nós, né? É importante. Produção de hidrelétricas, né? A base da nossa matriz energética é a hidroeletricidade, a gente utiliza muito e a gente já sofreu por isso no final dos anos 90. Vocês não eram vivos, mas os pais de vocês se lembram da época do apagão, né, que não houve um planejamento do governo e foi uma época que choveu pouco no Brasil e nossas hidrelétricas elas estavam com níveis baixíssimos e a gente passou pelo momento do apagão, que foi um racionamento de energia, acreditem se quiser. A partir daí nós tivemos uma diversificação da nossa matriz energética, mas quando a gente for estudar fontes de energia, a gente detalha mais isso. Tá certo? E uma navegação fluvial, né? O Brasil tem muitos rios, porém nós não exercemos, né, como deveríamos exercer, né, utilizando hidrovias. A gente utiliza muito pouco se comparado, por exemplo, a países da Europa. Né? Aqui são informações que vocês não podem deixar de saber nunca. Né? Que são divisores de água, bacia hidrográfica, regimes, os tipos de drenagem. Né? A gente vai tentar
fazer para que vocês entendam, né? O que são os divisores de água? Né? São elementos geográficos que distinguem duas ou mais bacias hidrográficas, né? Um destaque para três divisores de água: a Cordilheira dos Andes, o Planalto das Guianas e a formação e as formações planálticas no Brasil, né? Vamos falar de uma linguagem popular para que vocês tentem entender, né? Suponhamos que aqui fosse uma formação planáltica, um planalto no Brasil, né? Uma serra. Então, aquela chuva ao precipitar, ela vai ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Teoricamente, nós vamos ter o que a gente chama de divisor de água, vai dividir aquela água, você vai para um lado, você vai para o outro, e aí vai originar, né, os rios, aí vai originar para esses rios, eles alimentar os nossos mananciais. O que seria uma bacia hidrográfica? Né? É um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Eu costumo, quando eu estou em sala, mostrar muito o braço, né? Aqui seria uma bacia hidrográfica e o rio seria uma veia, tá certo? O rio principal. Os afluentes seriam as artérias, certo? Seriam as artérias que estão conectadas com as veias, né? A pessoa já dando aula de biologia, querendo ser Janaína. Tem nem como, né? Porque eu nem tenho cabelo, nem o resto do meu cabelo é vermelho, nem muito menos eu tenho conhecimento de biologia. Mas eu gosto muito de fazer essa análise, né? Era como se fosse um braço, né? O braço é uma área aqui do nosso corpo, no caso seria a área da bacia, o conjunto de terras. A veia seria o rio principal e os afluentes seriam, né, as artérias, né, que vão fornecer, né, vão despejar aquelas águas no rio principal. Certo? Os regimes equivalem às variações verificadas entre cheias e vazantes. Diversos elementos influem sobre essas variações, como o clima, relevo, natureza do solo. Isso vai influenciar muito de acordo com cada particularidade de cada região. Existem dois tipos de drenagem: a drenagem exorreica, né, que é quando os rios eles desagam diretamente no mar, né? E aí vocês lembram daquela música de Luiz Gonzaga, né? Riacho do navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Vocês estão lembrados, né? Então, isso como cantor também sou péssimo. Então, basicamente, essa drenagem exorreica é quando o rio ele despeja aquela água no mar. A exemplo do nosso rio São Francisco, por parte dos nossos rios, eles têm essas drenagens exorreicas, certo? A drenagem endorreica é quando esses rios eles jogam, despejam, né, terminam, digamos assim, seu percurso dentro do próprio continente, né, despejando em lagos, né, ou em outros mananciais dessa forma, certo? A foz, vamos utilizar que a foz é o final do rio. Como o rio ele termina, ele pode ser dividido em delta e ele pode ser dividido em estuário, que no próximo slide você vai ver a diferença, tanto do delta quanto para o estuário. Veja bem, né? O estuário é como se fosse apenas uma desembocadura, tá vendo? Lá. E o delta é como se fosse várias desembocaduras. Então não esqueça, delta, várias desembocaduras, quando o rio ele desemboca, né, em um local, mas sendo que ele se divide, né? E o estuário é aquela desembocadura de uma forma geral, só. Beleza? Né? Aqui eu listei as maiores bacias hidrográficas do planeta, né? A Amazônia, o Paraná, aqui no Brasil, Congo, Nilo, Obi e Mississippi. Destaque para a bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. Você deve estar vendo o Nilo ali no sexto, né? Bacia, lembre, o Nilo é uma bacia hidrográfica, mas também tem um rio Nilo. O rio Nilo, ele é o segundo maior rio do mundo, perdendo apenas para o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Ok? Estou falando um pouquinho rápido, que é porque para a aula não ficar cansativa. Aqui nós temos as principais bacias hidrográficas do país e a gente vai detalhar a bacia amazônica, a do Tocantins, Araguaia, a do São Francisco e a bacia Platina, tá certo? Para que vocês entendam. E futuramente vocês podem tirar suas dúvidas via WhatsApp comigo, qualquer rede social que vocês acharem interessante, beleza? Aí nós temos o mapa das bacias hidrográficas. Perceba que a bacia amazônica ela drena 47% da água no nosso país, tá certo? É a maior bacia hidrográfica de todas. Uma curiosidade, ela não é genuinamente brasileira. A bacia amazônica é a maior bacia do mundo, mas ela não é a maior bacia genuinamente brasileira, tá certo? Ela é porque ela tem outros países, a propósito, como a Venezuela, como a Colômbia e como a Bolívia. Como vocês estão vendo no slide aí. Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Peru, Suriname, ela é imensa, né? O rio Amazonas,
Ele só vai se tornar Amazonas aqui no Brasil, né? Porque ele nasce lá no Peru com o nome de Rio Apurimac, né? E vai descendo até se tornar Amazonas, né? Na confluência ali do próprio Rio Negro com o próprio Rio Solimões. Beleza? Nós temos um grande potencial hidrelétrico naquela determinada área, né? E aí hidrelétricas importantes existem ali, como por exemplo a hidrelétrica de Balbina, né? E essas hidrelétricas elas vão causar problemas, impactos ambientais, né? E por que não dizer sociais, principalmente com a moradia de índios, já que aquela região é muito cheia de nativos. Então, nós vamos ter alguns confrontos dessa forma, certo? Aí nós temos a passagem, né, do rio Amazonas, né? Desde a sua chegada ao Brasil até a sua foz lá próximo ao Amapá, certo? Aí nós temos a quantidade de hidrelétricas, né? O potencial hidrelétrico da região, né? Tanto hidrelétrica quanto usinas termoelétricas, certo? Esses slides eu vou estar disponibilizando no grupo de vocês, é só vocês pedirem, quem quiser dar uma aprofundada, tá certo? Então, a gente observa que as características do nosso rio Amazonas é um rio perene, ou seja, tem água o ano todo. É importante vocês entenderem que existem esses tipos de rios, tanto o rio perene, que é o que tem água o ano todo, quanto o rio intermitente, tá certo? Em algumas literaturas vem como rio temporário. Rio temporário ou intermitente é a mesma coisa, só tem água na época do período chuvoso, né? A maioria dos rios aqui do nosso Nordeste são rios intermitentes. Beleza? E também tem uma nova modalidade que são os rios perenizados, né? Que são aqueles rios que de fato eles vão ter, o homem é quem vai colocar aquela água dentro dele. Eu costumo dar um exemplo, né? O Rio Piranhas, né? Ele tem água porque a comporta do açude de Coremas ela é aberta constantemente. Então aquela água ela vai para o rio ali, ou seja, aquele rio está sendo perenizado pela atitude do homem, né? Que abriu uma comporta. Beleza? A foz do rio Amazonas ela é mista, né? Ela é dividida tanto em delta quanto em estuário, né? Devido à grande quantidade de água, grande volume de água, certo? Do rio Amazonas, beleza? Passando para outra bacia hidrográfica, nós vamos ter a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, tá certo? Ela é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, certo? Ela é composta, tem como dois rios principais, o rio Tocantins e o rio Araguaia, como o próprio nome ele já diz, né? Ela drena aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, né? Tem uma importância muito grande para o escoamento de grãos, o que dá uma importância econômica. Tem um grande potencial hidrelétrico, onde está construída a maior usina totalmente brasileira, que é a usina do Tucuruí. Aí você pergunta, professor Jader, mas a maior hidrelétrica brasileira não é de Itaipu? Itaipu não é hidrelétrica totalmente brasileira. Ela é uma hidrelétrica binacional, Brasil e Paraguai. Então, a hidrelétrica totalmente brasileira que fornece energia só para o Brasil, a maior é a Tucuruí, certo? Lembrando que Itaipu fornece energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, porque foi construído com recursos desses dois países, tá certo? É no Tocantins-Araguaia que se localiza a maior ilha fluvial do planeta, que é a ilha do Bananal, né? E existe ilha fluvial e ilha marítima, né? A ilha que vocês estão acostumados a ver em filmes, em séries, a maioria são ilhas marítimas, né? Que são aquelas ilhas que estão rodeadas por águas do mar. As ilhas que são rodeadas por água de rios são chamadas de ilhas fluviais. E dessas ilhas fluviais, a maior ilha fluvial do planeta é a ilha do Bananal, que se localiza próximo ao rio Araguaia, beleza? Aí você tem a área onde a bacia do Tocantins ela atua, digamos assim, onde a área que ela drena, você percebe que passa ali no Goiás, né, Tocantins, um pedacinho do Maranhão, chegando ali no Pará. A bacia mais importante do Nordeste é a bacia do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco ele tem uma importância muito grande para o Nordeste, importância cultural, importância econômica, certo? De importância histórica, né? O tanto que o Rio São Francisco ele vai ter alguns apelidos, né? Vocês vão conhecer ele como Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, Velho Chico, tá certo? Porque ele tem essa influência geral aqui para a nossa região, certo? O rio ele nasce lá em Minas Gerais, né? Percorre cerca de 2.700 quilômetros de extensão, né? E deságua ali entre o Alagoas e o Sergipe. É a segunda maior bacia totalmente brasileira, é a bacia do São Francisco, pertence apenas para Tocantins e Araguaia,
que a gente já viu, serve muito para irrigação, para transporte, para alimentação e para produção de energia, né? Por exemplo, a nossa energia ela vem da hidrelétrica de Paulo Afonso, né? Que recebe águas do Rio São Francisco, certo? É um rio perene e percorre o sertão semiárido nordestino. Muita gente vai classificar como Nilo brasileiro, porque o Nilo também percorre uma região árida lá na África e o São Francisco percorre o semiárido nordestino, né? Além do mais, o São Francisco ele está passando por esse processo de transposição, eu gosto de chamar integração das bacias, tá certo? Quem foi meu aluno, quem é meu aluno no Veracruz, em 2018 nós fomos até Monteiro para conhecer as obras da transposição do Rio São Francisco e dos alunos, nós ficamos encantados com o tamanho da obra, pena que a obra estava sem água nessa época, né? Mas o importante foi que a gente viu uma obra faraônica, né? Que foi idealizada desde a época do Império, tá certo? Aí nós temos as grandes produtoras de energia, que é a hidrelétrica de Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica e Xingó, né? O conjunto de hidrelétricas, né? Que faz parte ali da bacia do São Francisco, nos abastece com a energia elétrica que vocês estão assistindo essa aula agora. Né? Olha aí, as denominações, né? O Nilo Brasileiro, o Rio dos Currais, Velho Chico, o Rio da Unidade Nacional, cada um com sua importância, certo? Então, o Rio São Francisco ele é um cartão postal da região Nordeste, né? Tanto que até novelas da Globo tem sobre o Rio São Francisco, poetas, tudo sai dali do Rio São Francisco, tem uma importância muito grande, né? Nós tivemos uma questão muito polêmica que foi a transposição do Rio São Francisco. Essa transposição, ela foi alvo de debates, ciclos e ciclos de debate na Câmara dos Deputados, né, religiosos, muitos religiosos, alguns se posicionaram contra essa transposição, né, porque o principal objetivo dessa transposição, que tem no projeto, é matar cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas, tá certo? Para que essas pessoas elas não enfrentem. O que é que os críticos da transposição diziam? Primeiro, diziam que o Rio São Francisco ele ia se acabar, né? Por quê? Porque existem áreas do Rio São Francisco, de fato, que estão totalmente assoreadas, né? Tem áreas que cobrem um prédio daquele do Veracruz tranquilamente, mas tem áreas que dá na canela da gente. Então, o rio está passando por problemas ambientais, sendo que no projeto existe, né, para que haja uma recuperação ambiental do rio, principalmente o combate ao assoreamento. Outros diziam que essas águas serviriam apenas para passar nas terras de grandes fazendeiros, né? Agora, se o Brasil é dividido em latifúndios, elas vão ter que passar na terra dos grandes fazendeiros, né? O Brasil não é dividido em minifúndios, então, consequentemente, elas vão passar, né? O que se reclama também é que era para beneficiar, para irrigar aquelas áreas, né? Sei que ele está saindo, né? Aqui Monteiro já recebe as águas, Campina Grande já recebe as águas da transposição, né? Isso é fato, estão terminando os outros eixos, né? Mas, graças a Deus, essa obra está saindo com atraso, é fato, né? Começou lá com Dom Pedro II, veio começar a ser construído em 2007 e ainda não se concluiu, né? Já se concluiu boa parte, mas ela não está totalmente acabada, beleza? Aí nós temos os principais impactos, né? Impactos ambientais, principais impactos previstos, e aí, quem quiser esclarecer mais sobre a transposição do Rio São Francisco, pode me procurar, que a gente conversa sobre isso, né? Outra bacia, a bacia Platina, né? Essa bacia Platina é formada por 3 bacias menores, né? A bacia do Uruguai, a bacia do Paraguai e a bacia do Paraná. Na bacia Platina que se localiza, né, a hidrelétrica de Itaipu, que durante muito tempo foi a principal e a maior hidrelétrica do planeta, né? A bacia do Paraná é formada pela junção dos rios Grandes e do rio Parnaíba, né? Ela é aproveitada tanto para a navegação quanto para o potencial hidrelétrico. É muito importante, né? Porque aí você já começa a ver uma coisa que você não vê aqui no Nordeste, que é um transporte hidroviário, né? Que vem nessa construção. Apesar de ser rios encachoeirados, né? O homem ele desenvolveu, não vou dizer uma tecnologia, uma engenharia chamada eclusa, né? Que é uma espécie de adaptador de elevador, né? Onde os navios eles atracam para poder seguir caminhos, né? Nós vamos levar destaque aí para a hidrovia do Tietê-Paraná. O rio Tietê vocês escutam falar, né? Vocês aprendem lá no Fundamental dos Anos Iniciais, que é aquele rio que é poluído lá no centro de São Paulo, certo?
Nós temos duas grandes eclusas, que é a eclusa de Jupiá e a Três Irmãos, certo? Que vai facilitar para que haja esse potencial de hidrovias, né? É lá onde está localizado o nosso maior potencial hidrelétrico no país, né? A hidrovia do Tietê-Paraná, ela liga os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás, fazendo assim que escoe vários produtos, né, ajudando ao desenvolvimento econômico de toda aquela área, né, e possibilita também uma maior integração econômica do Brasil com os países do Mercosul, né, com a própria Argentina e com o próprio Uruguai, certo? Aí nós temos, né, um mapa onde vocês veem a grande quantidade de hidrovias, né? Aliás, grande a nível local, né? Mas se comparado a nível global, a gente ainda peca um pouco, certo? Aí nós estamos falando da Itaipu, repare que tem lá binacional, Ave Maria. Eu, como São Paulino, esse nome binacional me causa calafrios, certo? Mas ali, Itaipu binacional, porque foi construída em conjunto por Brasil e Paraguai. Até 2009, ela era a maior hidrelétrica do planeta, certo? O maior potencial hidrelétrico do planeta era de Itaipu, né? Depois disso, os chineses construíram uma hidrelétrica chamada Três Gargantas, que dá quase 2 vezes o tamanho de Itaipu, e eles estão construindo outra, né? Um ponto negativo, né? Pontos negativos da hidrelétrica de Itaipu foi que ela inundou a espetacular Catarata das Sete Quedas, que era bastante importante para aquela área, principalmente na questão das belezas naturais, certo? E alterou microclimas locais, né? E alagou muitas terras férteis. Esse é um dos pontos negativos das usinas hidrelétricas. A bacia do Paraguai drena uma grande parte da área de planície, né, ali próximo ao Pantanal, né, está entre Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil, e tem como principais rios, né, afluentes, o Rio Correntes, o Rio Taquari, o Rio São Lourenço e o Sepotuba, todos eles ali, né, vindo de origens paraguaias e argentinas e até bolivianas, certo? As principais atividades econômicas lá, né, pelaquela região é a pecuária bovina e a área de expansão de soja, né? E ele vai servir muito para a navegação, né? Escoa muitos minérios e produtos agropecuários, é por onde a gente escoa muito da nossa carne e chega muito da carne argentina também para o Brasil, né? Um grave problema, assim como boa parte das bacias, é o assoreamento, né? O assoreamento que eu posso falar de uma linguagem mais clara para vocês, esse assoreamento é basicamente quando o rio vai ficando mais raso, né? Quando o rio está aterrando, então ele vai perdendo aquele potencial, inclusive de navegação, tá certo? Principalmente para grandes navios. Quanto mais raso um rio, mais difícil de navegação de grandes navios de grande porte, beleza? Aí nós temos mais uma vez as principais bacias do nosso país, né? Aí algumas embarcações, né, que navegam pelos rios brasileiros, algumas imagens que mostram isso para vocês, principalmente ali a área do Pantanal, que é uma área muito alagada, certo? E a bacia do Uruguai, né, que é das bacias, ela é a menor que integra aquela conjunto de 3 bacias que formam a bacia platina, né? Divide-se em 2 trechos, o superior de Planalto e a parte inferior de planície, que é a parte mais navegável, né? Então, basicamente essa bacia, ela tem uma pequena produção de hidrelétricas, né? Ela tem uma menor importância se comparada às outras, né? Ela só vai integrar ali, mas sem comparativo de produção econômica e produção da parte de potencial hidrelétrico, se comparada às outras duas, ela tem uma importância menor, tá certo? Aí está basicamente a localização dessa bacia, certo? Aí a gente pode também falar sobre as águas subterrâneas do aquífero Guarani, que é o maior aquífero do planeta, certo? Nós temos o maior aquífero do planeta, que fica ali no subsolo de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e do próprio Mato Grosso, tá certo? E se estendendo pelo Uruguai até a Argentina. Né, o maior aquífero, nós temos 2 grandes aquíferos, que é o Guarani e o Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão, ele se localiza na região norte do país, né, aquela água subterrânea que a gente falava no início da aula. As principais características da nossa hidrografia é riqueza em rios e pobreza em formações lacustres, ou seja, nós não temos muitos lagos, né? Todos os rios, diretamente ou indiretamente, são tributários
para o Oceano Atlântico, até porque não tem como eles ir para o Pacífico por conta da Cordilheira dos Andes, viu, galera? Então, tem que ir para o Atlântico. Predomínio de foz em estuário, ou seja, você vai encontrar mais em estuários do que os próprios deltas. Domínios de rios de planalto, ou seja, eles nascem lá nas serras e vão descendo. Regime pluvial, esses rios eles são abastecidos pelas chuvas, certo? É sempre comum. Rios de drenagem exorreica, a maioria vai desembocar no oceano, e a maioria dos rios são perenes. Você deve estar estranhando, perenes? Porque nós somos nordestinos, né? A maioria dos nossos rios, eles são intermitentes, mas a maioria dos rios brasileiros, eles são perenes. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem, certo? As atividades, elas vão ser postadas, né? Eu acredito que já deve ter algumas postadas, vocês já devem estar respondendo. Vocês mandem para a coordenação, para que eu vá fazendo esse bloco de vocês, para ver quem está respondendo. Ok? Então, forte abraço, fiquem com Deus, e qualquer coisa eu estou disponível nas minhas redes sociais, beleza?